tarde, ouvinte da Rádio Vibe Mundial. É um prazer estar aqui com você novamente no programa Consciência Quântica, comigo, Renata Lobo e Cláudia Ramos. Olá, boa tarde, ouvinte, tudo bem? Hoje nós queremos trazer aqui um tema que na verdade vai ser pelos próximos programas, porque é uma leitura que a gente fez de um livro que se chama O Kybalion, que é do filósofo Hermes Trismegisto. Nossa, mas que nome difícil, né, gente? Difícil. É um nome dificilzinho, sim, porém, a gente vai traduzir aqui as 7 leis universais que foram canalizadas por esse filósofo, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre 2 leis, amanhã a gente vai falar de mais 2, porque amanhã, excepcionalmente, estaremos aqui também nesse mesmo horário, às 15 horas, e na quarta-feira que vem, tá? Então acompanhe a gente, até inclusive se você já quiser nos acompanhar pelas redes, o nosso Insta é clauramos.oficial e o da Renata, Renata Lobo Oficial. E lá a gente também já falou sobre as leis, tem bastante conteúdo bacana, então você pode nos acompanhar, tá? Vamos começar então, Rê? Vamos. Hoje, então, vamos iniciar com a primeira lei, a lei do mentalismo. E o que é a lei do mentalismo? Eu vou ler aqui uma pequena frase para você entender um pouco melhor. O todo é mente, o universo é mental. Abre parênteses, o Kybalion, fecha parênteses. O que é isso? Significa que o todo, Deus, aí você dá o nome que você quiser, está em tudo e em todos. Então, Deus é mental. Nós estamos dentro da mente do todo. Mas como assim estamos dentro da mente do todo? Sim, tudo é mental, né? É que aqui a gente está aqui numa energia mais densa. Então, a gente acha que a gente está numa consciência dentro de um corpo separado do resto. Mas não, tudo é uma única coisa. Então, o todo, ele é mental. Estamos todos dentro da mente de Deus, vivendo experiências aqui nessa dimensão, nesse planeta Terra, né? E levando essas experiências para o todo, para Deus. Então, Deus, o todo, é puro espírito, é pura energia, está em tudo. Está aqui nesse microfone, está nessa mesa, está no seu celular, está no seu fone de ouvido, em tudo, 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 tudo. Tudo que você olhar agora, a partir de hoje, você vai perceber, ter essa percepção que Deus está naquilo que você está vivenciando, né, naquilo que você está tocando, naquilo que você sente, usando todos os seus sentidos. Deus está em tudo. Porque quando a gente entende isso, né, levando aqui para um lado mais pessoal, né, experiências aqui, exemplos, tá? Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa pra gente que a gente não acha legal, a gente tem que entender que a pessoa, ela está naquela condição, mas dentro dela existe um todo. Existe uma centelha divina, né? Que tá ali levando experiências, mas muitas vezes a pessoa ela nem percebe que tem essa centelha divina dentro dela. Mas quando ela tem esse entendimento que o todo é mental e está em tudo, ela começa a perceber, ter outra percepção do mundo. Não é isso, Cláudia? Exato, exatamente. Até porque quando a gente leva, se você for olhar pela parte bíblica, por exemplo, lá está dizendo, né, que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Por quê? Tudo é a base de um pensamento, esse todo que a gente está querendo trazer aqui para você. Quando a gente fala todo, Deus, Criador, consciência, é essa energia cósmica, multidimensional. E aí o que acontece? Imagina assim, ó, talvez para ficar mais fácil para você, que os nossos neurônios, né? Nossa mente ali é uma grande rede neural e cada um de nós imagina como se fosse um pequeno neurônio, entende? Só que nós fazemos parte de uma grande rede e essa grande rede é o todo, é Deus, é o Criador. E quanto mais a gente vai se relembrando disso, ou seja, que nós não somos separados, nós fazemos parte desse todo, a gente vai se reconectando com essa centelha divina. Por quê? A partir do momento que você se abre para essa percepção de que essa energia do todo ou de Deus está dentro de você, você também vai trazendo esse seu poder de co-criador da sua realidade. Porque Deus, a energia da criação, ela não criou tudo
tudo que existe no universo não foi criado por essa energia? Então, se eu sou uma pequena partezinha, que a gente chama ali de centelha, desse todo, mesmo que eu esteja aqui nesse corpo que, de uma certa forma, sim, nos limita, eu vou fazer o quê? Eu vou me trabalhando para me relembrar que eu faço parte disso que é algo muito maior e vou reavendo o meu poder, vou recobrando o meu poder para que eu crie realidades melhores na minha vida. Então, realmente... tem uma frase até que eu e a Renata a gente sempre traz, né, para os grupos que a gente trabalha, para que as pessoas se relembrem disso, que é: eu sou Deus em ação na Terra. Então, nós estamos aqui vivendo uma experiência. Para vocês terem uma ideia, isso que está aqui no nosso corpo, essa energia que a gente chama de alma, é apenas em torno de uns 5% do que realmente nós somos. Então, nós estamos aqui para viver uma experiência, para quando a gente vai voltando para os níveis dimensionais mais elevados, porque o universo ele é multidimensional, ou seja, existem várias dimensões, nós vamos levando essas informações. Então, outra analogia aqui, eu acho que fica até mais fácil, Rê. Imagina assim, ó, sabe aquela empresa que tem milhares de computadores, mas todos esses computadores se conectam numa rede, que isso tudo é levado para um computador central? É como se fôssemos nós. Cada um pequeno computador que está ali trabalhando, tendo experiências, desenvolvendo trabalhos diferentes, mas que tudo vai ser levado para esse computador central. Então, relembrar que nós somos essa centelha. E aí, o caminho do autoconhecimento super facilita, né? Porque a gente vai entendendo melhor como é que a gente funciona, vai percebendo se temos limitações, se eu tenho, como que eu posso fazer para me trabalhar, para me superar, para me libertar de crenças limitantes que estão ali atrapalhando, né, limitando a minha vida, que são padrões que a gente traz aí da ancestralidade. Mas tudo isso faz parte do todo, que é essa energia da criação. Quer complementar aqui? Nos nossos grupos, né, as pessoas ali, os alunos que estão com a gente sempre frisa, né, o que Jesus veio nos trazer como mensagem há mais de 2000 anos atrás. Quando perguntaram para ele, quem é você? E ele responde, eu sou o eu sou. E o que é o eu sou? É essa centelha divina, né? Então, é uma consciência que está ali, vivendo uma experiência e levando para o todo, levando para o Pai. Então, você também tem essa consciência dentro de você. Tudo tem essa consciência, né? Cada um está ali vivendo o teu estado de consciência, mas o todo está em tudo. E quando você entende, trazendo aqui também aquela parte, né, que fala na Bíblia, e Deus está no verbo. E qual que é o verbo? O verbo é ser, né? Então você é uma centelha divina, né? Então você está em tudo. Você também, quando você começa a entender isso, você começa a levar a sua consciência para outros lugares, porque tudo é mental. Quando você fecha os seus olhos e vai ali para o seu plano mental e começa a visualizar, né, a vida do seu sonho, as coisas que você quer viver, você está num plano mental, que é o mesmo plano de Deus, lógico, numa dimensão mais inferior, mas também está vivendo ali. Então entenda que, para você entender aqui, trazer, né, um exemplo bem fácil de você entender, é você fechar os seus olhos, ir para o teu plano mental, imaginar ali as coisas que você quer, né, os seus sonhos, a vida que você quer. Então, a mente do todo é isso. E você faz parte disso. Tudo faz parte disso. E quando a gente entende isso, que somos todos um, estamos levando essas experiências, né, para Deus, a gente entende que se a gente fizer mal para o outro, a gente está fazendo mal para nós mesmos. A gente está levando essa experiência, né, de maldade, vamos dizer assim, porque não existe. Depois a gente vai falar aqui das leis da polaridade. Então não existe o bem e o mal. Depois a gente vai explicar isso direito para você. Mas assim, quando você entende que você vai para o plano mental e você tá ali, junto ali com todas as outras consciências, que você pode fechar seus olhos e ir para o outro lado do universo, isso é o plano mental. É você poder viajar, navegar pelo universo, como Deus faz em tudo, em todas as coisas. Então, essa experiência, quando você começa a expandir a tua mente, quando você começa a despertar, né? Porque nós estamos, eu e Cláudia, nos unimos mesmo aqui para a gente poder despertar pessoas e entender que se você tem uma parte ínfima de Deus e está levando essa experiência para Ele, então, acredito
eu e Cláudia, né, que você tem que enviar experiências boas. Porque Deus não quer se manifestar aqui através de você com coisas ruins, né? Com doença, ou enfim, com pobreza, escassez. Deus quer se manifestar através de coisas boas, de abundância. E se Deus é abundância e Ele vive em você, essa consciência está em você e está em tudo, para que viver na escassez? Então é isso, o despertar é isso, é olhar para dentro, entender que dentro de você existe essa consciência divina, que você está dentro da mente do todo, o todo é mental e tudo que você vive aqui você está levando de experiência para Ele. Até porque, por exemplo, se você tem um sonho, tem uma ideia, isso começou aonde? Na sua mente, certo? E veio aquela ideia, aquele, sabe, insight, e você fala, nossa, por que não? E aí é onde você também começa a trabalhar em busca dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que você deseja. Independente de que seja coisas, entre aspas, né, grandes ou pequenas. Tudo começa na mente, que daí vai vibrar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, tá? Então, para vocês perceberem aqui como tudo está interconectado, tá bom? Até, vamos passar os telefones, se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, Sim. porque a gente sabe que isso é um assunto um pouco complexo, Uhum. por isso que a gente procura trazer os exemplos aqui para vocês. Então, você ouvinte, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, liga aqui pra gente, tá? Os nossos telefones são 11 3171 0221 e 3262 4490, certo? E para quem chegou agora há pouco, entre também no nosso Insta, clauramos.oficial e Renata Lobo Oficial. E nos acompanhem que a gente coloca bastante conteúdos lá também, certo? Então vamos partir para a segunda lei agora, Rê? Lei da correspondência. Vou ler aqui. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, o Kybalion. Ou seja, aqui a gente está falando dessa analogia de que o que está em cima é como o que está embaixo, mas o que está dentro é o que está fora. Se está um caos fora, é porque está um caos dentro, né? Então, a tua realidade fora é o que está acontecendo dentro de você. Então, a gente traz aqui, vamos trazer aqui essa lei para um modo mais prático, para o seu dia a dia, tá? Essa lei, primeiro de tudo, todas essas leis herméticas, essas 7 leis universais são as leis que regem a sua vida. Então, é fundamental você entender todas elas. Partimos agora para a segunda lei, que é da correspondência. Então, trazendo aqui para um exemplo para o seu dia a dia. Nós tivemos uma aluna que a vida dela estava um caos, estava vivendo uma escassez, né? E assim, faltava dinheiro para tudo na vida dela. Para comer, para pagar aluguel, para pagar conta, enfim, faltava dinheiro para tudo. E aí ela nos procurou, a minha Cláudia, e aí ela começou a participar dos nossos grupos. A gente tem até um grupo que é o Destrava Prosperidade Pocket, que são áudios, né, que você escuta ali para reprogramar a tua mente, mudar teu campo informacional. Tá? Então aí ela começou a escutar ali os áudios, e a frequência dela, nesses áudios, existe uma onda de informação. E o que é uma onda de informação? É como o celular, a internet que chega no seu celular, né, do Wi-Fi. Então tem um sinal ali emitindo para o teu celular para funcionar a internet, mas você não está vendo. Então nós trabalhamos com essas ondas de informações no campo energético da pessoa e também através dos áudios. E aí ela começou a escutar os áudios, que era de limpeza energética e tudo mais. E aí ela começou a trabalhar o interno dela, né? Porque teve a reprogramação mental e tudo mais. E ela começou a trabalhar o interno. Então começou aquela limpeza daquele lixo emocional. E aí, né, consequentemente, a vibração dela, tudo vibra, começou a elevar, ela começou a vibrar na felicidade, na alegria, no bem-estar, porque as ondas de informações que nós estávamos enviando para o campo dela eram de frequências altas. E aí ela começou a ficar bem. Então, era dentro. E aí o externo dela começou a mudar, as coisas começaram a melhorar, começaram a acontecer, a prosperidade começou a fluir na vida dela. Então entenda que essa lei da correspondência, se a sua vida está um caos hoje, lá fora, é porque está um caos dentro. Exato. Quer complementar, Cláudia? Sim, até mesmo esse exemplo que a Rê trouxe dessa nossa aluna. Na primeira lei, nós falamos da lei do mentalismo, certo? O universo é mental. Então, a partir do momento que ela foi ouvindo esses áudios, que foi mudando
a frequência vibracional dela foi mudando os pensamentos e os sentimentos, foi onde a mudança interior aconteceu e, consequentemente, se ela mudou dentro, mudou fora. Então, o foco dela começou a ser na solução. Ela confiar, acreditar, trabalhar para a solução e não mais no problema. Compreendem? Porque quando a gente fala sobre isso, é importante que a gente abra também a nossa mente, porque o universo, ele tem múltiplas dimensões, como eu citei anteriormente. E nós fazemos parte dessas múltiplas dimensões, a começar dos nossos corpos energéticos. Porque nós temos, né, os nossos corpos energéticos, corpo mental, emocional, etérico, búdico, são aqui perto desse corpo físico, são 7 corpos energéticos, que estão conectados com os nossos chakras, os 7 chakras principais, tá? E depois a gente vai explicar melhor sobre isso também. E esses chakras, a partir do 7º, 8º, 9º e assim por diante, porque nós temos infinitos corpos sutis, eles também estão conectados em outras dimensões. Então, se eu aqui, Cláudia, nesse plano físico, estou vibrando, emanando sentimentos e pensamentos negativos, por exemplo, os meus corpos energéticos também estão recebendo essa informação e nas outras dimensões que eles se encontram, também estão emanando isso para eles. Então, percebe que interfere? Da mesma forma que se eu estou emanando coisas bacanas, sentimentos mais elevados, de alegria, confiança, coragem, amor, eu também expando isso para o meu corpo, para os meus corpos sutis. E aí eles se conversam nessa frequência vibracional mais elevada. E então é para você perceber essa correspondência, né? Quando a gente fala o que é acima é abaixo. Aí abrindo até um pouquinho mais a mente aqui do pessoal, talvez algumas pessoas, né, acreditem já, mas existem outros seres em outras dimensões, em outros planetas. Então, por exemplo, se está acontecendo, tudo que está acontecendo aqui no planeta Terra não é um caso isolado, gente. Há centenas de milhares, milhões de anos atrás, nós tivemos aí a famosa Guerra de Órion, que envolve aqui o nosso pedaço, né, a nossa Via Láctea. Então, isso foram há milhares de anos, só que num tempo universal diferente do nosso, que está refletindo no nosso momento presente. E é onde a gente vê tudo isso acontecendo. Por isso que quanto mais a gente se conecta com a nossa centelha, com o nosso eu superior, com a energia do Criador, mais eu fortaleço essa divindade que há em mim, para que a gente se relembre dessa reconexão, dessa conexão com o todo, para que a gente passe por essa fase desafiadora que estamos vivendo de uma forma melhor, que é o que a Renata trouxe, sem entrar no caos, ou sem permitir que o caos entre no meu campo. Ok, muitas vezes passamos por momentos desafiadores, mas eu posso olhar para aquilo e escolher como que eu vou lidar com essa situação. Né? Então, eu vou surtar, entrar naquela confusão, ou eu vou respirar fundo, me centrar, me conectar com a minha centelha, com o meu eu superior, com a energia de Deus e lidar com aquilo da melhor maneira que eu puder. Percebe como faz diferença quando a gente se conhece um pouquinho mais e quando a gente volta esse olhar para dentro? Aí vem a lei da neutralidade, né? Exato. A lei da neutralidade, eu vou dar um exemplo aqui. Você vê 2 crianças brigando por um brinquedo. Você vai interferir ali, baixar sua vibração, ficar nervosa, querendo, né, controlar ali a situação, ou você vai ver aquilo e agir com calma, não deixar que aquela informação, né, entre no teu campo e já te tire ali do eixo. Ah, Renata, mas eu não consigo porque minha vida tá um caos, né, eu tô passando por dificuldades, meu casamento tá desabando, minha vida financeira tá desabando, eu não consigo, eu não tenho psicológico para isso. Por isso que nós trabalhamos com essas ondas de informações, né? E a gente quer trazer aqui para você, essas ondas de informações são áudios que você escuta todos os dias. E esses áudios, eles conseguem reprogramar a tua mente e trocar a informação, tirar você daquele arquétipo que você está vivendo, daquela informação que você está vivendo. Estou vivendo ali a informação da escassez, estou ali vivendo a informação do medo, da insegurança, e eu não sei como que eu vou mudar esse caos, tirar esse caos de dentro de mim. Então, existem ferramentas extremamente potentes, né, e eficazes para te ajudar a sair desse caos.
Realmente, assim, se convivemos com pessoas que fazem com que a gente fique pior do que a gente tá, porque, assim, vamos combinar que a consciência das pessoas, assim, tem que melhorar muito. Então, a gente vive numa família, às vezes a gente vive numa família, que ao invés das pessoas ajudarem, elas pioram e deixa a gente mais no caos ainda. Né? Então, se você tá ali, não consegue tirar o seu momento de meditação, eu tenho certeza que quando você começar a ouvir, por exemplo, esses áudios, porque nós temos aqui resultados maravilhosos, começar a ouvir os áudios, mudar ali tua frequência, tua consciência, você vai conseguir olhar mais para dentro, né? Porque você vai ter saltos quânticos de consciência. O que é um salto quântico? É você mudar ali de uma consciência, de um estado de consciência para outro rapidamente, exponencialmente, né? Mudar do 10 para o 100, e aí você olhar mais para dentro e poder organizar o teu interior, porque isso vai se refletir no teu exterior, e as pessoas que convivem com você vão perceber, porque ressoa. Nós temos aqui vários depoimentos, né, dos nossos alunos. Nossa, mas fulano, meu marido, no meu trabalho, falaram, você tá tão diferente, o seu olhar tá diferente, o seu brilho tá diferente. Por quê? Porque a pessoa começou a mudar o interno dela. Ela começou ali a trabalhar o mental dela, o interno dela, o autoconhecimento. E, consequentemente, as pessoas vão olhar para ela e não vai enxergar o físico, vai enxergar a energia dela. Exato. Quer complementar, Cláudia? Não, já falou tudo. O caminho é individual e intransferível. Então, é você escolhendo por esse olhar para dentro para que você se transforme. Muitas vezes a gente quer transformar o outro. Porque o fulano não muda e reclama, só que ele não vai mudar. É a gente que muda. E aí o nosso olhar para com o outro também muda. Né? E então amanhã nós vamos continuar aqui com essas leis universais. Então nos acompanhem às 15 horas. Vou até pedir para Renata mostrar a capinha do livro, porque você pode estudar. Isso daqui, gente, é muito, muito poderoso. O né? Kybalion. O Kybalion. Então esse livro, ele é fininho, mas, gente, o que tem de informação aí não está escrito, ele é maravilhoso. E tem audiobook também no YouTube. Exatamente. Para quem não tem condição aí de comprar o livro, no YouTube tem um audiobook. Isso. Então, aí agora, fala aqui Tá, agora a gente vai falar aqui da nossa patrocinadora, Cristais Donaire. Gente, olha essa vela, eu nunca vi essa vela para vender em lugar nenhum. A hora que eu entrei ali no Insta dela, Cristais Donaire, eu entrei no Insta e vi a vela, falei, não, a gente precisa levar essa vela. É maravilhosa para você, além de ser o aroma ser maravilhoso, não tem só esse aroma, tem outros também. Ela é decorativa, você pode colocar no quarto dos seus filhos, na sala, enfim, tá? E você vai passa o Insta dela? Sim, vamos passar o Insta dela, tá? Para quem tá na região de Campinas e Piracicaba, ela tem loja física lá, porém ela entrega para todo o Brasil. Então o telefone dela é 19 o DDD 99596-4233, 99596-4233. E o Insta dela é Cristais Donaire, tá? @Cristais Donaire, e o site também, cristaisdonaire.com.br. Então, gente, ela tem trabalhos fantásticos, a gente está amando, né, utilizar os produtos dela, porque realmente são de excelente qualidade. E a gente super agradece esse patrocínio da Diane. Tá? Então, finalizando aqui, pessoal, agradecendo você que esteve conosco. Entrem no nosso Insta, porque lá no nosso bio tem esse link dos áudios que a gente comentou aqui com você, tá? Isso. Então, no meu Insta, clauramos.oficial, e da Renata, Renata Lobo Oficial. Lá você clica, tem lá o Destrava Pocket e você pode já adquirir e imediatamente começar a ouvir os áudios. E amanhã a gente espera você para a gente continuar aqui conversando sobre as leis universais. Isso, gratidão por ter você aqui. Gratidão, boa tarde. Boa tarde.